Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa aula de literatura. E hoje trouxemos para vocês, eu, professora Railane, e a professora Natácia, trouxemos para vocês mais uma estética literária, né? Trabalharemos com vocês hoje modernismo em Portugal. Vou mostrar, disponibilizar aqui um slide para vocês, para estar acompanhando a aula. Iniciaremos com uma pequena contextualização para ficarmos a par deste movimento. Bom, este movimento, ele deu início lá no século XX, mais precisamente em 1915, né, ali no meio de dois grandes avanços tecnológicos, ou grandes avanços históricos, perdão, pessoal, que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, acontecimentos estes que acabou influenciando o mundo inteiro e impactando a arte e a literatura. Esse movimento ele teve como marco oficial a criação da revista Orfeu, uma revista muito importante da época, com fatos relevantes, que acabou tornando-se um divisor de águas para o início desta corrente literária. Também houve grandes avanços tecnológicos, o desenvolvimento de novas teorias científicas, como vocês podem observar aqui no slide. E também temos uma crise, né? Naquele momento ali temos uma crise de valores, uma ascensão da burguesia, que era a classe que estava em destaque naquele momento. E um outro fator importante que não podemos deixar de mencionar é a proclamação da República de Portugal, que ocorreu em 1910. Bom, assim como as outras estéticas literárias, né, o modernismo também tem as suas características gerais, suas principais características, e como início temos aqui o distanciamento do sentimentalismo. Aqui o autor ele deixa de sensibilizar mais, né? Deixa esse sentimentalismo de lado e acaba focando no real, em algo inovador. Ele quer o novo, ele tem um espírito dinâmico, ele quer acompanhar as transformações tecnológicas, ele tem um espírito mais crítico, um espírito questionador, e é isso que ele busca para pôr em suas poesias, justamente para chamar a atenção do leitor para esse olhar mais crítico, né? Esse olhar questionador. Temos também uma linguagem cotidiana, uma linguagem mais usual, a oposição às normas, né? Eles não se prendem tanto a essas normas e procuram realmente ser mais originais, né? Ter aquele ar mais excêntrico, trabalhar o novo, fazer a ruptura com o passado, deixar o que é passado no passado e buscar uma atitude mais inovadora, com coisas originais. E vem aí essa sede pela essa busca do novo. Então, pessoal, assim como o romantismo, o movimento modernista também tem umas fases, né, que se destacam em sua estética. Temos 3 fases: o orfismo, ou a geração de Orfeu, que surge aí a partir da revista Orfeu, né, que eu mencionei para vocês lá no início da contextualização, que foi a importante revista, né, que deu início a esta corrente literária. Temos como principais autores Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. Na segunda fase, que é a fase que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje, né, e a professora Natácia explicará mais adiante, né, sobre esta revista, que é a questão do presencismo, né? Aí temos como principais autores o Branquinho da Fonseca, João Gaspar Simões e José Régio. E José Régio é o autor que a gente vai trabalhar na nossa aula. Falaremos um pouco sobre a sua biografia, sobre suas obras. Inclusive, temos também um poema, destacamos um dos seus principais poemas para trabalharmos na nossa aula. E a seguir temos aqui o neorrealismo,
que é, como o próprio nome já diz, esse neo, né? O novo realismo, a busca pelo novo. Temos aqui também 3 autores principais, que é Alves Redol, Ferreira de Castro e Soeiro Pereira Gomes. Essas 3 revistas, elas são revistas que buscavam servir ao âmbito social, promovendo críticas, promovendo questionamento. Elas buscavam trazer discussões sobre a teoria da literatura e também a renovação das formas de expressão, tanto do escritor como do leitor. Bom, deixa aqui um slide aqui sobre o José Régio, que é o autor que a gente vai trabalhar. E José Régio é o pseudônimo de José Maria dos Reis Pereira. Como vocês podem observar aí no slide, ele nasceu em 1901, em Vila do Conde, lá em Portugal. Trabalhou com Branquinho da Fonseca e João Gaspar Simões na fundação da revista Presença, um dos principais fundadores da revista Presença, José Régio. Suas principais obras foram romances, peças de teatro, poesias e ensaios. O autor ele abordava com frequência temas como as relações humanas, a solidão, Deus e o homem e a ânsia humana. Sua obra ela é marcada por uma forte intensidade psicológica e uma crítica social. Em 1926, a obra Poemas de Deus e do Diabo, ele lançou neste mesmo ano, e o poeta foi homenageado em 1961 com o Prêmio do Diário de Notícias. Em 1969, o poeta veio a falecer na sua mesma cidade de nascimento, lá em Vila do Conde, em Portugal, no dia 22 de dezembro. Um ano após a sua morte, ele foi novamente homenageado com o Prêmio Nacional de Poesia por todo o conjunto de sua obra. Então, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês agora um vídeo onde a cantora Maria Bethânia faz a declamação de um dos principais poetas do nosso querido autor José Régio. Vou passar para vocês aqui, eu quero que vocês analisem, assistam com atenção, porque a gente vai explicar sobre ele e também teremos atividades relacionadas a este vídeo. Senhores, vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços e há nos meus olhos ironias e cansaços, e eu cruzo os braços e nunca vou por aí. E a minha glória é essa, é criar desumanidade, é não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Se ao que busco saber nenhum de vós respondes, por que me repetis, vem por aqui? Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos feito farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se vim ao mundo, foi somente para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. E o mais que faço não vale nada. E como pois sereis vós que me dareis machado, ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós, vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos, e tenho a minha loucura e levanto-a como um facho a arder na noite escura. Sinto espuma, sangue, cântico nos lábios. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vim por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí. Me larga, não enche, você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente, é que você nunca quis ver, não vai querer nem vai ver. Meu lado, meu jeito, o que
herdei de mim, a gente nunca posso perder. Me larga, não enche, deixa viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente, está no meu querer poder fazer você desabar do salto. Nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente, a melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar. Arpia, aranha, sabedoria de rapina, de redar, de redar. Perua, piranha, minha energia que mantém você suspensa no ar. Pra rua, se manda, sai do meu sangue, sanguessuga que só sabe sugar. Pirata, malandra, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar. Vagaba, vampira, o velho escama desmorona dessa vez pra valer. Tarada, mesquinha, pensa que é dona, eu lhe pergunto quem te deu tanta cheia. À toa, vadia, começa uma outra história aqui na luz desse dia D. Na boa, na minha, vou viver 10, vou viver 100, vou viver 1000, eu vou viver sem você. Vagaba! Muito bem, pessoal. Esse vídeo, como vocês podem observar, né? A letra, a declamação deste poema é uma declamação perfeita. Eu, pelo menos, amei na voz de Maria Bethânia, porque ela faz uma declamação com intensidade mesmo nas palavras, ela põe esse tom relevante nas palavras do poema, né? E também essa música que se encaixou perfeitamente, Não Enche o Saco, uma música de Caetano Veloso, se encaixou perfeitamente com a letra deste poema, e tanto o poema quanto a música, né, tem essa intensidade de te passar realmente o que a letra quer dizer. Este poema, ele ganhou popularidade no Brasil pela voz da cantora Maria Bethânia, que proclamou o poema de José Régio em algumas de suas apresentações, né? E lá em 1982, o poema foi gravado pela primeira vez no álbum ao vivo, chamado Nossos Momentos. Já em 2013, ele novamente foi gravado, né? No DVD de show Cartas de Amor, seguido por essa música que eu acabei de falar, Não Enche o Saco, de Caetano Veloso, que foi interpretado por muitos como um desabafo, né? Porque antes da gravação deste concerto, a Maria Bethânia havia passado por umas polêmicas em sua vida envolvendo a Lei Rouanet. E agora eu vou colocar para vocês o poema em si, né, para vocês observarem e lerem com atenção, observando as letras com mais atenção. Um poema muito lindo. Eu particularmente amei este poema. Também teremos questões para fazer sobre esse poema. Então, leiam com atenção, observem a letra direitinho. Como vocês já observaram, eu vou ler novamente o poema para vocês. E leiam com atenção também, prestem atenção nas letras. Vou declamar para vocês. Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse. Quando me dizem, vem por aqui, eu olho-os com olhos laços, há nos olhos meus ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar as humanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade, com que rasguei o ventre a minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós responde. Por que me repetes, vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos
redemoinhar os ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos aí por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale a pena, não vale nada. Eu amo o longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide tende estradas, tende jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue, cânticos nos lábios. Deus e o diabo é quem guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca princípio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, só sei que vou por aí. Olha que poema maravilhoso. José Régio simplesmente arrasou neste poema. Então, pessoal, este poema ele é considerado um poema manifesto, como eu já disse para vocês, né? Foi interpretado pelo público como um manifesto da parte da cantora Maria Bethânia. E este poema ele está inserido no primeiro livro de poemas de José Régio, tendo como tema central, como vocês puderam analisar, a religiosidade. Aqui, na penúltima estrofe, quando a gente diz Deus e o diabo, né? Temos aí a religiosidade trabalhada neste poema. A questão da religiosidade, ela é temática, é uma temática recorrente na obra de José Régio e está, de uma certa forma, ligada ao simbolismo, quando se refere também ao grotesco, ao sublime, pois quando se falam nessas duas figuras, né? Certamente a essa passagem eles estão, de uma certa forma, ligados neste movimento. O indivíduo é extremamente importante para a poesia de José Régio, é por meio dele que Deus se manifesta e por meio do indivíduo e por meio de Deus que ele se anula. E é também através do indivíduo que a própria poesia existe, né? Tanto na realidade quanto na metafísica. Temos dois pontos relevantes aqui neste poema, que é a individualidade, que ele trabalha muito o eu, né? Ele não quer saber por onde os outros vão, ele não quer saber de seguir o caminho que os outros vão seguir, ele quer saber dele, ele quer saber do caminho que ele quer e que ele vai seguir. Então, temos aí a individualidade, a religiosidade como pontos principais e relevantes na poesia, no poema de José Régio. Como vocês observaram, a questão da individualidade ela está presente em todo o poema, e já a religiosidade ela entra na poesia como as figuras de Deus e o diabo, né? Mesmo ela aparecendo na penúltima estrofe, o poema em si ele demonstra essa religiosidade e é por meio dessa dialética, né, que o sujeito se relaciona com o mundo. Então é isso, pessoal. E para trabalharmos, poder avaliar o aprendizado de vocês, temos um quiz lá no nosso fórum com algumas questões que eu peço, por favor, que respondem, leiam o texto novamente, que vocês assistam o vídeo novamente e fiquem atentos a este poema para fazer as questões que estão disponibilizadas no nosso fórum, beleza? Pronto, pessoal, aqui estão as questões que estão disponibilizadas no nosso fórum para vocês responderem, por isso, não esqueçam, leiam o poema com atenção, assistam o vídeo novamente e fiquem atentos a estas 5 questões. A primeira questão, ela pergunta o seguinte: o eu lírico dirige-se aos seus interlocutores, criticando-os por seus valores e por sua visão de mundo. Assim, quem provavelmente são esses interlocutores e qual a sua visão de mundo? Observem, leem.
E respondam com atenção. A segunda questão temos: em que os valores do eu lírico diferem dos valores de seus interlocutores? Lembram que a gente fala muito aqui de individualidade, então fiquem atentos. Na terceira questão, pergunta o seguinte: como se sente o eu lírico em relação com o mundo? Até falei sobre isso, viu? Se tem exemplos, quem ficou atento vai saber responder rapidinho. A quarta questão, na penúltima estrofe da canção, é apontada uma causa possível da inadaptação do eu ao mundo. Identifique-a e a explique-a. Observem lá que vai dar tudo certo. Na quinta questão, com base nas ideias da canção, explique o seu título. Então é isso, pessoal. Peço, por favor, que respondam essas questões e um cheiro até a próxima aula. A professora Natácia vai dar continuidade com a nossa estética literária e agora é com ela. Então, pessoal, dando continuidade à aula com a professora Railane, em que a gente estava falando sobre o modernismo, e ela já explanou um pouco sobre esse movimento. Também foi falado um pouco sobre o nosso autor principal do nosso estudo, que é José Régio. Só que agora eu vou aprofundar um pouco mais com vocês o papel do José Régio na revista Presença. Visto que o nome desse movimento é presencismo, ele se dá devido ao nome da revista, que é Presença. Eu vou compartilhar aqui um slide com vocês, para que vocês possam acompanhar aí um pouco do que vai acontecer aqui na nossa aula. Então, o presencismo é a segunda fase, o foco principal aqui é a revista Presença. Só um segundo, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu achar aqui o slide para compartilhar com vocês. Pronto. Então, aqui a gente vai falar sobre a revista Presença, Folha de Arte Crítica. Era assim que ela era chamada. A sua publicação foi no ano de 1927, em Coimbra. Ela estava sob a direção de José Régio, mas ele era só um cofundador. Ela vai ser ali fundada juntamente com Branquinho da Fonseca. E João Gaspar Simões também vai estar entre os fundadores dessa revista. Ela vai entrar nessa cena literária portuguesa nos últimos anos ali da década de 20 e ao longo de toda a década de 30. A ideia dessa revista partiu de Branquinho da Fonseca, mas já foi outro colaborador que deu o nome, Presença, foi Edmundo de Bittencourt. Ele encontrou esse título e, se nós formos parar para analisar, né, Presença, esse nome tem um potencial semântico, porque destaca a ideia da existência ou comparecência num lugar e num tempo determinado, ou seja, presença. O presente ali foi enquadrado naquela modernidade literária. A revista Presença, ela teve duas séries, que, como vocês podem ver aqui no slide, a primeira, com 54 números, editados entre 1927 e 1938, e a segunda, com 2 números, dados à estampa entre 1930 e 1940. Mas ainda teve um número que foi em 1977. Esse número, ele foi publicado como um número especial para comemorar o cinquentenário. Essa revista, ela foi um marco naquela época. Por quê? Porque o gráfico dela chamava atenção. Ela tinha uma diversidade de tipos utilizados, a profusão de vinhetas e ilustrações. Então, além de textos, essa revista também era composta por ilustrações, por desenhos, obras de arte também eram colocadas nessa revista. Ela também tinha uma originalidade na paginação. A disposição dos títulos
né, dos poemas que eram na vertical e em 3 colunas, que naquela época era uma coisa moderna, também até pelo papel que era utilizado. O papel era um papel pardo ou rosado, que não era um papel... Era mais barato, mas não era um papel tão comumente usado pelas revistas. E outra coisa também que chamava atenção foi a minúscula inicial ali em presença, como vocês estão vendo aí no slide, presença escrito com letra minúscula, que se passou a ser exibida a partir do número 4. Então, era um diferencial dessa revista também. Essa revista, ela apresentava o propósito de isenção ideológica e aceitava em sua coluna colaboradores de qualquer credo político, religioso e moral. Então, aí estava um dos destaques da revista Presença. Ela não foi uma revista que incluiu ali só os autores daquela época. Não, elas até mesmo trouxeram de volta autores lá do ofismo. Então, ela incluiu. E não tinha esse negócio de discriminação quanto ao credo político, ao religioso ou ao moral. O que se era cobrado nessa revista, como nós vamos ver, era a ideia de arte pela arte. O que era essa ideia de arte pela arte? Por que essa ideia vigorava tanto nessa revista? É o que nós vamos ver ainda. O presencismo ele vai vigorar até 1940, como eu já falei para vocês, 1940 foi o ano que foi publicado o último número dessa revista. Então, foi até aí que o presencismo ele vigorou. Nós também vamos ver ali que essa publicação dessa revista, ela ficou consagrada como a revista literária de maior duração no país. Se vocês observarem, de 1927 a 1938 foram 11 anos. Se a gente contar mais as últimas 2 publicações, em 1939 e 1940, são 13 anos de publicação. Então, foi a revista de maior duração no nosso país. Mas por que essa revista era tão importante? Por que esse ideal de arte pela arte era tão primordial para essa literatura produzida ali? E por que era necessário? O presencismo, ele vai ali se associar à concepção da arte metafísica e abstrata. Ou seja, ele vai estar incluído ali, como a professora Railane já falou, era uma época em que teve muitas invenções tecnológicas, então aqueles autores ali eles já estavam circulando por um mundo mais tecnológico. Também foi uma época em que teve revolução, foi o final de uma guerra, então as pessoas elas estavam com a mentalidade, digamos assim, mais aberta. E aquela questão da verdade subjetiva, né, em que o eu ali era o mais importante, é um dos marcos dessa obra. A gente vai ver também que Régio, ele vai se tornar ali o principal dessa revista, porque ele era diretor da revista. Além de ser diretor, ele também publicou muitos artigos nessa revista. E ele defendia a arte como expressão, como sugestão e representação do mundo. Então, a gente vai ver aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês no próximo slide, uma frase de Régio em uma das publicações que ele fez na revista Presença. Essa aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Originalidade verdadeira e originalidade falseada. Em arte, é vivo tudo que é original. É original tudo que provém da parte mais virgem, mais verdadeira e mais íntima de uma personalidade artística. A primeira condição de uma obra viva é, pois, ter uma personalidade e obedecer-lhe. Ora, como o que personaliza um artista é, ao menos superficialmente, o que o diferencia dos demais, artistas ou não, certa sinonímia nasceu entre o adjetivo original e muitos outros, ao menos superficialmente aparentados. Por exemplo, o adjetivo excêntrico, estranho, extravagante, bizarro, eis como é falsa toda a originalidade calculada e astuciosa. Eis como também pertence
A literatura morta, aquele em que um autor pretende ser original sem personalidade própria. A excentricidade, a extravagância e a bizarria podem ser poderosas, mas só quando naturais a um dado temperamento artístico. Sobre outras qualidades, o produto desses temperamentos terá o encanto do raro e do imprevisto. Afetadas, semelhantes qualidades não passarão de um truque literário. Então, a gente vê uma parte de um artigo que José Régio ele publicou na revista Presença, na sua primeira edição, datada de 10 de março de 1927. O que Régio ele quer dizer com essa publicação, com esse artigo? O que era para Régio a originalidade verdadeira e essa originalidade falseada? O que ele defendia? Régio ele acreditava muito que para um artista ser verdadeiramente um artista, ele tinha que ter uma personalidade. Aquela personalidade do artista é que ia colocar ali nos seus poemas. Ou seja, um autor que tinha uma personalidade forte, que era alguém inteligente, criativo, alguém que se expressava, que ele tinha um físico forte, que tinha experiências pessoais relevantes, esse seria um artista completo para o Régio. Ele acreditava muito que a obra ela tinha que manifestar os vícios e até mesmo as virtudes do seu artista. Se o artista tinha pontos negativos, aquela obra dele tinha que ser claro, seus pontos negativos. Se esse artista tinha pontos positivos, a obra dele também precisava conter isso. Então, Régio, ele considerava ali a baixa qualidade estética e literária como resultado de uma personalidade pobre, carente de originalidade, de complexidade. Então, ele analisava as obras pelas personalidades dos seus artistas. Em uma das suas críticas que ele fez, por exemplo, a Aquilino Ribeiro, quando o Régio faz essa crítica, o alvo do Régio não é a obra do Aquilino, mas a limitação desse homem e o seu modo de ser. Ele diz assim, eu vou parafrasear a frase que ele fala ali sobre Aquilino. Ele diz assim: eu só quero que mestre Aquilino siga o mais próximo possível a sua própria personalidade, as suas próprias possibilidades, constatando, embora como crítico, os limites dessa personalidade e talvez lamentando-os como homem que não pode deixar de ter gosto pessoal, opinião própria. Então, olha só, ele faz essa crítica desfavorável a Aquilino, mas você percebe que nessa crítica que ele faz, ele não está criticando a obra desse autor, ele está criticando a personalidade do autor. Né? Ele diz que gostaria que Aquilino ele seguisse o mais perto possível a sua própria personalidade. O que Régio quer dizer? Que se Aquilino colocasse nas suas obras a sua personalidade, isso seria mais verdadeiro. Seria, como diz ali o início do artigo dele, a originalidade verdadeira. Né? Porque as suas obras conteriam mais dele mesmo. Daí vem essa concepção de que os grandes artistas, a partir desse pensamento de Régio, de que os grandes artistas eles são homens superiores. Eles têm uma personalidade mais rica, uma inteligência mais desenvolvida, uma sensibilidade também maior do que os homens comuns, além de uma capacidade de expressão que foge à normalidade, que eles seriam considerados ali como gênios. Essa é uma concepção romântica do artista? É, sim, uma concepção romântica, né? E ela ali está presente ali naquela crítica de Régio. E então, como consequência, como resultado dessa supervalorização da personalidade do artista, o Régio ele passa a defender ali o que ele chama de literatura viva. Isso ele já vai fazer no primeiro número de Presença, ele já vai falar sobre a literatura viva. Esse conceito
ele quer dizer o quê? Com esse conceito de literatura viva. Vou citar o que ele disse mesmo ali no início dessa frase que eu coloquei aqui no slide para vocês. Ó. Em arte é vivo tudo o que é original, tudo o que provém da parte mais virgem, mais verdadeira e mais íntima de uma personalidade artística. Então, olha só como ele deixa ali, claro, que é indispensável ao artista ser sincero, pois somente com essa sinceridade ele vai permitir expressar livremente a sua personalidade superior. Então, o que o Régio ele vai fazer? Ele vai se opor frontalmente à ideia da razão, da ciência. Ele acredita que elas vão ser artificiais. Então, ali, Régio, ele se opõe frontalmente ao primado da razão e da ciência. Por que Régio ele vai se opor contra a razão e contra a ciência? Porque ele acredita que a razão e a ciência, elas desconsideram que o homem ele tem mais de íntimo e primitivo, como os nossos aspectos contraditórios e ilógicos. Nós, humanos, nós somos contraditórios, nós somos ilógicos. Às vezes nós falamos uma coisa, mas nós fazemos outra. E é isso que o Régio ele vai defender, que a razão e a ciência, ela desconsidera que o homem é assim. Elas negligenciam os sentidos e os sentimentos. E são esses sentidos e sentimentos, né, que, segundo Régio, que o homem ele é capaz de conhecer o mundo e experimentar a vida. É só por meio dos sentidos e dos sentimentos. Então, por isso que ele era tão contrário à ideia de apoiar a razão, a ciência, porque ele acreditava que quando se apoiava firmemente a razão e a ciência, você acabava tirando os aspectos verdadeiros da personalidade do homem, né? Ele diz também que a ciência e a razão, elas não são capazes de explicar os fenômenos do mundo e muito menos de iluminar as questões da humanidade. Então, o Régio ele vai se contrapor a isso. E por causa dessa contraposição que ele tem contra a razão, contra a ciência, ele vai se opor ao ofismo. E ele vai fazer críticas a autores sobre isso, ele vai criticar se esses autores são verdadeiramente, como ele diz, originais, ou se eles têm uma originalidade falseada. E são artigos como esse, críticas como essas, que vão aparecer nessa revista. E é por artigos como esse, por críticas como essa, que essa revista, vamos dizer, vai ter alguns desentendimentos ali entre os membros. Acontece ali que vai ter desentendimento, eles vão chegar a um momento em que não vão mais, as ideias não vão mais bater, e vai acontecer de alguns autores saírem dessa revista. E, por fim, quando chega lá em 1940, é quando eles já não conseguem mais juntar as ideias ali em harmonia, e isso acaba, por fim, dando fim à revista, e é quando vai entrar o neorrealismo, que é a terceira geração do modernismo português. A gente não vai falar hoje sobre o neorrealismo, mas vai ser assunto de próxima aula. Então, aqui eu acho que vocês já conseguiram ter uma ideia, né, do que essa revista ela propunha. Além de, como eu falei para vocês, artigos, né, ela também vai ter críticas, essa revista, a revista Presença. Inclusive, alguns autores lá do ofismo vão estar de volta presentes aqui nessa revista. Eles, inclusive, vão escrever alguns artigos ou vão ter as suas obras publicadas aqui nessa revista e vai ter críticas a respeito dessas obras também. Então, a gente vê que essa revista era muito complexa, era muito rica. Como eu já mencionei para vocês, ela também vai ter ilustrações, vai ter representações de obras de arte. E tudo isso
tem ali muito do Régio, do José Régio, presente nessa revista, né? Eles também vão ter influências como Proust, Dostoiévski, vão estar presentes aí, porque eles viveram nessa época em que essas ideias eram muito difundidas. Também vai ter ali, entre eles, algumas ideias de Freud também, né? Então, era uma revista muito, muito, muito complexa. Se eu for falar, eu acho que eu gosto mais dessa segunda geração do modernismo português. Eu gosto mais dessa segunda geração. E aí, vocês, a partir dos estudos à frente, né, vocês vão conseguir definir ali qual geração vocês conseguem se encaixar mais. Eu gosto muito da personalidade do José Régio. Eu gosto dessa visão que ele tem ali, que o autor, ele é como um artista. Ele até diz, faz essa comparação. Eu gostaria de mostrar para vocês o que ele diz. Vou só ler para vocês essa frase aqui para que vocês possam entender. Olha só aqui, ó. Portanto, pintando, o pintor fatalmente pinta a sua própria visão. E a sua visão depende não só dos seus olhos, mas dele todo. Também dos seus ouvidos, do seu olfato, do seu tato, do seu paladar e também das suas crenças, das suas doenças, das suas manias, dos seus vícios, das suas virtudes. Daqui nasce a atitude, consciente ou subconsciente, voluntária ou involuntariamente voluntária. De todos os grandes pintores e desenhistas modernos, a sua pintura é um meio de tornar visível o seu mundo psíquico. Olha só como Régio ele vê, né, o autor. Ele compara a um pintor. Então, assim como um pintor, nas suas obras, nas suas telas, ele vai expressar ali o que ele tem dentro, o que ele sente, né? Assim também é considerado o artista, né? Seja ele um cronista, um romancista, é isso que Régio acredita que ele deva ter. Ele tem que ter essa originalidade, ele tem que colocar a sua personalidade naquilo que ele faz. Então, Régio ele defende muito isso. Com base em tudo que vocês viram aqui comigo, a respeito dessa revista, que foi um ponto muito importante, eu tenho uma atividadezinha para vocês, é claro. Então, eu vou deixar como atividade em grupo. Vocês têm atividade 1 lá, que é a atividade individual, que a professora Railane já deixou para vocês. E eu vou deixar uma atividade em grupo. O que eu quero que vocês façam? Formem grupos de 5 ou 6 integrantes. Escolham um dos poemas do José Régio. Pode ser qualquer poema. Pode ser parte de canções de Deus e do Diabo, ou qualquer uma das outras obras. O que eu quero que vocês façam? Escolham um poema. Façam uma análise crítica. Como é essa análise crítica, professora? Eu quero que vocês leiam o poema, que vocês façam ali um artigo dizendo o que vocês entenderam, o que é o eu lírico, o narrador, o personagem daquele poema ali, ele expressa, quais são os sentimentos que ele expressa naquele poema, quais são as questões que esse personagem, que o eu lírico, ele levanta ali, quais são as questões que são abordadas. É isso que eu quero que vocês coloquem. Façam um grupo de vocês, façam uma pesquisa sobre o poema, em que época que ele foi escrito. A gente já sabe um pouco do contexto histórico, né? Então, vocês já vão ter uma ideia, né? Então, façam essa análise crítica e vocês têm até terça-feira para enviar. Vai ficar lá no fórum da turma, junto com a atividade 1, que já foi mandada pela professora Railane. Bom, pessoal, a gente encerra aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o que foi repassado, tanto por mim como pela professora Railane. Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem o que foi esse período.
né? O que foi esse movimento, que é o modernismo português, que assim como o modernismo brasileiro, ele é muito rico, né? Tem ali muitos autores que enchem de riqueza a nossa literatura brasileira também, porque eles vão influenciar a nossa literatura. Então, vejam só como, nesse tempo de aula, a gente consegue aprender tanta coisa. E eu espero que vocês consigam fazer as atividades, espero que vocês tenham compreendido bem. E é isso, pessoal. Por hoje a gente encerra. Até a próxima aula. Fiquem bem. Tchau, tchau.